assim, a gente está vivendo um momento de bastante volatilidade, né? Esse contexto de inflação elevada e, consequentemente, taxas de juros também elevadas, é um contexto que faz parte tanto do nosso mercado aqui doméstico, mas, sobretudo, globalmente a gente está vivendo esse contexto que, de alguma forma, é um pouco diferente, né, de algumas outras situações que a gente teve no mercado, principalmente se a gente levar em conta que é uma inflação que vem de outros fatores, né, principalmente de demanda, não é? E, obviamente, ainda que seja um pouco repetitivo, acho que vale a pena a gente comentar, que é alguma coisa que acontece, especialmente pós-pandemia, né, onde você tem uma reorganização das cadeias de suprimento, né, ou melhor, uma desorganização e, consequentemente, uma necessidade de reorganizar isso tudo. Isso traz implicações em diversos aspectos, né, e a gente está enfrentando esse desafio. Mas o principal ponto é que isso tudo traz não só um cenário, como você comentou, de inflação e taxas de juros elevadas, mas a gente está vivendo um momento de muita volatilidade. E aí esse é o ponto central, né? E no momento de volatilidade, obviamente, a questão de você ter um portfólio eficiente, um portfólio que consiga se movimentar taticamente, e você, obviamente, resguardando sempre um atributo super importante nesse momento, que é a liquidez, né? Então, os ETFs vêm exatamente no momento, né, que você precisa desses atributos, né? Você precisa de liquidez, você precisa de eficiência, você precisa também de transparência, que é um outro atributo fundamental nos ETFs, né? E claro, com, obviamente, uma situação de volatilidade e um contexto de retorno aí também, você tem que pensar no custo do teu investimento, né? Que passa a ser uma variável importante, e o ETF também é um produto de baixo custo, né? Então, todos esses atributos, e é um ponto legal a gente notar, a gente está falando de 2023, mas a hora que você verifica, principalmente aqui no Brasil, em que momento os ETFs deram um salto exponencial, ou seja, o uso deles, né, quantidade de transações, volume de transações, quantidade de investidores, incluindo não só os institucionais, mas sobretudo as pessoas físicas, os investidores de varejo, exatamente no intervalo entre 2019 e 2020. Então, 2020 você vai verificar, e aí os dados são públicos, um crescimento muito grande no uso dos ETFs. Isso por quê? Exatamente porque a gente estava ali naquele início de pandemia, e vamos lembrar que naquela época nós tivemos sucessivos circuit breaks na Bolsa, né, em função das oscilações que a gente estava tendo, e nesse momento, claro que os investidores optaram, né, por usar os ETFs por causa dessas qualidades que ele tem. E de lá para cá, claro que tem educação financeira, tem uma série de fatores, né? Todo o ecossistema relacionado a investimentos mudou muito, evoluiu muito. Então, tanto o contexto de mercado, quanto também tudo isso, né? Regulação, educação financeira, tudo isso tem ajudado muito a fazer crescer o uso desse instrumento tão eficiente, tão consagrado, né, nos mercados desenvolvidos, a hora que a gente olha Estados Unidos, a hora que a gente olha Europa, e mesmo algumas regiões da Ásia, são instrumentos já consagrados há algum tempo e que se consolida cada vez mais.